Eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Uso sim. Hoje nós vamos usar o nome da nossa seguidora, Egli. Idade, 28 anos. Tradutora. American Man, quase He-Man moderno. Blue eyes, olhos azuis. Trabalhando na área de finanças, ou seja, com muito money no bolso. Era assim que estava a descrição do meu futuro marido, Kevin. Kevin. Idade, 37 anos. Economista. Não era num aplicativo, mas era num grupo dessa rede social aí que vocês sabem que tem um monte de grupo. As pessoas não entram mais, né? Para a maioria ficou como uma lembrança de foto. Algumas pessoas continuam bem ativados, né, nessa rede pela questão dos grupos. E os grupos, eles foram sendo criados e perderam meio que o rumo de algo com noção ou com reflexão. Eu não lembro agora se era o título ou se era a descrição do grupo que dizia que estrangeiros, principalmente americanos, estavam lá para encontrar uma brasileira como verdadeiro amor. Eu não tô falando de um grupo de 10 pessoas, não. Eu tô falando de um grupo de 1.000, 5.000 para mais. E isso também passava credibilidade. Não era só eu que estava acreditando nessa coisa toda. Vocês viram um rabo? Tem um rabo aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Você quer contar a história? Se deixar, eu conto a história assim, ó. Essa coisa gorda. Eu vi ali uma oportunidade, uma esperança, mas eu não sabia o quão fundo e fundo pro poço mesmo, o negócio sujo. Era não só esse grupo, como outros grupos que existiam. Antes de eu contar como que o Kevin participava desse grupo, eu quero contar como que eu fui recebida no meu celular, né? Porque ele começou a mandar áudios para mim, né? Eu não sabia que beijo em inglês podia se falar mua, mua. Então eu comecei a receber vários áudios com esses mua, mua, my sweet girl. Mas ele começou a infestar com isso, mesmo antes de eu responder. E aí eu perguntei para ele por que ele estava me mandando esses áudios e ele disse que ele tinha visto a minha foto, depois o meu perfil todo e que essa era a vontade dele a cada segundo, de me encher de beijos sem nem ter conversado comigo, saber o que eu era ou o que deixava de ser. Em 2 dias de conversa, o Kevin me perguntou qual que era a minha flor preferida, eu disse rosas vermelhas, e aí quando eu vi, eu estava recebendo um buquê de rosas vermelhas na minha casa com mais de 50 rosas. Óbvio, eu dei meu endereço para ele. Quando eu vi aquilo, eu fui ficando sem força, sem ar, porque eu já tinha visto um dia antes o que ele tinha postado no grupo e eu já tava meio desconfiada de que ele tava falando sério comigo por causa desse post, porque ele tinha falado que tava organizando para mandar flores pro grande amor da vida dele. E ele falava comigo como se eu fosse a garotinha doce dele. Eu fiquei bem quietinha para ver o que ia acontecer e o que ele ia postar. E não é que essas flores chegaram para mim, porque assim, ele era muito desejado nesse grupo. Não só ele, tá? Como outros postavam coisas do dia a dia nesse grupo, as mulheres ficavam admirando e comentando. Só que ele postava assim, ele não postava que ia mandar nada para um grande amor, ele nem abria que ele tinha um grande amor, porque as mulheres praticamente se matavam para ver quem comentava mais e para ver quem que ganhava não só a atenção dele, como dos outros homens que também estavam lá. E ele fazia uns posts mais do dia a dia, apesar dele ser de finanças, ele tinha um lado do homem todo macho, selvagem, barra He-Man ou até Tarzan, né? Porque eu lembro que ele fazia posts assim.
Estou na minha casa, estou organizando o jardim. Aí pegava o machado e ficava cortando o caule. Aí ele ia com o machado assim, e quebrava o caule grosso no meio da árvore, tá? No vídeo. E falava que tinha sido ao vivo. Aí ele tacava o machado assim. "Urr, urr", e olhava pra câmera assim. Look at me. Sabe aquela coisa bem ogra mesmo? Todo mundo queria ser aquele machado. Então, do nada me aparecia lá, 5 horas da manhã. Hello, girls. Ia correr no meio do mato e levava o celular para mostrar. Aquele grupo era um cardápio humano de macho americano barra estrangeiro, tá? Tinha de tudo. Só que assim, antes dele me mandar as flores, eu não me incomodava com os comentários das mulheres no post, na conta, né, dessa rede social dele. Só que eu comecei a observar mais e depois dele me mandar flores, ainda tinha mulher comentando, porque ele não tinha mostrado, essa é a minha namorada. Ele só falou que ia mandar para uma mulher da vida dele. De repente podia ser a mãe, podia ser a irmã. E os comentários, além de pesados, muito parecidos. Muitas mulheres iam lá na foto dele que ele tinha acabado de postar e comentavam assim: eu quero ser a mãe do seu filho. Faz um filho comigo. Vem logo pra cá, vamos resolver isso. Todas elas com esse desejo de ter um filhinho gringo. E eu nem entendia de onde que estava vindo isso, porque não tinha muito com esse papo nesse grupo, não. Elas colocavam mais lindo, bonito, maravilhoso. Que tamanho que é o caule? Você corta isso sempre? Essas perguntas querendo chamar atenção. Então eu comecei a falar que se a gente tava namorando, eu não ia aguentar essa coisa toda que tava acontecendo, pra ele parar essas mulheres, bloquear todo mundo, sei lá o que ele ia fazer. E ele falando: meu amor, you are mine, você é minha, não tem nada disso, não precisa desses ciúmes todo. E eu fiquei tão brava que eu falei: então tá, então já que você é desejada, eu também vou ser desejada. Peguei as polpas da frente, né? Coloquei assim, arrumei bem no sutiã, fiz aquela foto com as polpas jogadas na mesa, óbvio que não mostrando, né? Só insinuando. Para os homens comentar, os homens comentaram lá, deram like, não sei o que, tudo. Eu falei: agora ele vai vir pra cima, eu vou falar: se eu tenho que tirar, você também tem que tirar. Mas ele não veio pra cima. Eu falei: mas gente, esse homem não tem ciúmes? E aí passou um tempinho, ele: nossa, adorei ver aqueles homens desejando a minha mulher. Eu não tenho ciúmes não, pode postar mais, pode fazer mais. E eu quieta, assim, brava, porque não era isso que eu queria, né? Depois ele voltou e falou de novo: eu sei que você fez isso achando que eu ia ficar com ciúmes, achando que eu ia pedir pra você tirar. Mas eu gosto de ver como os homens te desejam e mesmo assim como você é minha. E também porque eu sei que você não teria coragem de responder nenhum desses homens porque você está apaixonado e só tem olhos pra mim. E só tem olhos pra mim. Então, não adianta você fazer nada disso, meu amor. Porque eu sei que eu sou o único homem e serei o grande amor da sua vida. A autoestima dele estava sempre bem trabalhada, né? E eu que trabalhasse a minha de alguma forma, porque não estava dando muito certo. Eu deixei passar, até porque ele conversava comigo sempre, toda hora, quando eu ligava, ele atendia, podia estar trabalhando, podia estar em qualquer lugar. Ele não respondia essas mulheres, não curtia, não tinha elas como amigo, ele tirou as amigas que ele tinha das redes sociais. Apesar de mostrar um mulherão nas redes sociais, quando era pra conversar com ele, eu virava uma menininha, assim, uma pré-adolescente. A voz, o jeito, a delicadeza nos movimentos, tudo. E aí eu lembro que ele começou a falar que ele queria me ver dormir, porque assim, à noite, o que que acontecia? Ele desligava o celular quando eu tava quase pra cochilar. E pra cochilar, ele cantava pra mim. Ele cantava o Elvis Presley. Take my hands, take my home. E ele ia assim, porque ele falava quando ele chegava perto do celular, Life to... Era como se ele estivesse cantando no meu
ouvidinho. E era uma coisa grave, assim, sabe? Que me deixava tão molinha. Mas quando eu já tava piscando, a gente desligava. Aí ele começou a falar que ele queria me ver dormindo. E eu fiquei com medo, porque ele ia ver o meu lado caminhoneiro, eu roncando, babando, com a boca aberta, respirando, que eu tinha todas as ites. E aquele lado princesa que tava encantando ele ia desaparecer. Então eu morria de medo, porque esse homem tava lá cantando. Take my... Aí ele olhava assim, dormiu, amor, dormiu. Aí eu tinha que abrir o olho pra falar pra ele dormir, fechar o olho pra eu dormir. Aí ele desligava. Mas ele queria ainda ficar, tipo, uns 2 minutinhos, achava um absurdo. Nunca passei por isso na minha vida, achei que tinha que compartilhar com vocês. A gente foi ficando mais íntimos, eu sabia que americano não pedia pra namorar, né? Era como se a gente estivesse namorando, mas eu falei pra ele que no Brasil tinha que ter esse pedido de namoro. Então ele fez o pedido de namoro e antes de fazer ele falou, não, mas então você tem que entender que é um namoro com a cabeça mais aberta. Aí eu fiquei preocupada, achando que ele ia querer ficar com outras mulheres, sei lá. Falei, mas cabeça mais aberta, como assim? Aí me veio o susto, né? Que ele falou que ele só gostava de mulher, tava tudo certo, não ia querer fazer nada com outras mulheres, mas que ele gostaria de me ver de vez em quando com outros homens. Eu nunca tinha feito isso e achava muito estranho. Eu falei, ai, mas não, mas é só online e pode ser só assim, encenado, não precisa ser verdade. Mas eu me sinto bem com isso. Demorou bastante tempo pra ele me contar isso, tá, gente? Não foi assim de um dia pro outro. A gente criou muita intimidade antes. E aí eu conversando com outras pessoas, as pessoas falaram que é normal a pessoa ter um desejo diferente. No caso dele, ele não queria ver nada ao vivo ali no pelo, podia ser só uma encenação. E aí, gente, o que que eu fiz? Eu fui tentar fazer com que o desejo desse cara, com que o desejo dele fosse realizado, porque eu tava naquela fase, eu não sei se vocês têm essa fase no namoro, muitas mulheres têm, que a gente quer se encaixar no que o homem é. Então, tudo que o homem fala que gosta, a gente corre atrás. Ah, eu gosto de uma cor assim, no outro dia a gente tá com a blusa dessa cor. Ah, eu gosto de assistir futebol, no outro dia a gente tá pesquisando tudo do jogo, do time pra conversar com ele, sabe essas coisas? E aí, o que eu fiz? Eu pedi pra um amigo meu pra fazer umas fotos com um amigo meu, só assim, segurando minha mão, olhando pra mim, me desejando, nada muito assim, sabe? E aí, quando eu achei que eu tava segura pra mostrar, eu mostrei pra ele e ele ficou louco, ele amou, ele falou, é isso mesmo, tá no ponto, na medida, não precisa mais do que isso. E que bom que você entende o meu lado e não me acha nem louco, porque até agora eu não consegui ter uma mulher, porque toda vez que eu abria isso, a mulher saia correndo, falava que não tinha sentido, que eu tava desrespeitando. Mas é só uma coisa assim que eu tenho que eu não sei explicar e que me faz melhor, que me deixa mais animada. Então por que não, né? Também, sei lá, de repente depois se eu tivesse alguma coisa, algum desejo, ele que fizesse pra mim também. Isso, gente, ele foi mandando mais coisa, né? Foi mandando flor, foi mandando anel e chocolate e roupa, e perfume, e tudo que ele podia. E era declaração no dia, declaração na noite, declaração de madrugada, declaração na privada, declaração na hora de fazer as necessidades, na hora de cortar a unha do pé. Outra coisa que ele fazia também era me mandar uma roupa maravilhosa, um sapato maravilhoso e falar: vai no shopping, vai em algum lugar e filma você andando com essa roupa que eu quero ver as pessoas te olhando. Isso tudo antes da gente se encontrar. Depois ele veio pro Brasil me conhecer. Eu não vou falar pra vocês se eu fui pros Estados Unidos, se depois que a gente casou a gente ficou nos Estados Unidos ou no Brasil, porque o que vai vir pra frente, dependendo das leis ou de como for interpretado no Brasil, não pode ser uma coisa boa, nos Estados Unidos também não. Eu não quero abrir essa parte. Mas o que acontece... mas assim, a primeira vez que ele veio ao Brasil para me conhecer, ele tinha outros compromissos além de ficar comigo e de namorar comigo. E ele não queria que eu fosse nesses compromissos, ele queria essa individualidade sempre. E eu meio que duvidava que estava acontecendo alguma coisa, mas depois ele me envolvia tanto assim com carinho, atenção e presentes e coisas novas para fazer, que eu acabava esquecendo e acabava deixando pra lá, que talvez eu tivesse muito possessiva ou muito doida da cabeça,
que ele tinha que ter o tempo dele sozinho, mesmo que no Brasil também. Essas indas e vindas, elas duraram 1 ano até a gente resolver casar e ficar juntos. E eu não percebi nada de errado, além desses sumiços que às vezes ele dava quando ele estava nos Estados Unidos e dava aqui no Brasil também. Outra coisa é que ele sempre estava, tinha que ter internet. Ele disse que trabalhava com coisas de finanças, então ele investia em várias coisas, então todo lugar ele tinha que estar sempre com o laptop e o celular. Isso me deixava um pouco irritada às vezes. Esqueci de dizer que antes da gente casar, a única pergunta que ele fez questão de que eu confirmasse, dependendo até assinasse, é de que eu queria ter filhos. Um time de futebol. Ele falava muito disso, dele entender que o sangue dele, que a linhagem dele, ele falava americana, quase que como se fosse um sangue azul diferente, que ela perpetuasse, que tivesse continuidade. Então, ele não falava de ter um filho só, não. Ele queria ter bastante e isso era muito importante. Me perguntou se eu era saudável, se eu tinha algum problema nessa parte, me fez fazer exames e depois que a gente casou, ele que começou, depois de uns 2, 3 meses, a ficar um pouco chateado e fazer uma bateria de exames. A gente ainda não estava fazendo nada para ter filhos, né? Mas ele começou a fazer exames de várias coisas que eu também não entendia por que ele estava fazendo. Ele já nem me explicava do que era, para que era. Ele falava que era rotina, mas era uma rotina extensa que nunca que acabava esses exames. E ele também não me abria porque dizia que era só sobre a saúde dele, que estava tudo bem, que eu não precisava me importar com isso. Nisso ele começou a ficar um pouco triste, um pouco depressivo e quis ir fazer alguns exames no outro país, ou seja, se a gente estava nos Estados Unidos, ele quis ir fazer no Brasil. Se a gente estava no Brasil, ele quis fazer nos Estados Unidos. Não vou identificar essa parte para vocês. Quis fazer esses exames porque nesse país ia ser diferente, porque ia ter outros resultados e eu não entendia porque ele não me abria e qual que era toda essa preocupação. Nisso eu falei, olha, eu não vou com você, primeiro porque você tá super diferente comigo, você não tá abrindo o que é e tem toda a questão da sua individualidade. E ele meio que bateu o martelo antes de eu falar isso também, de que ele não queria que eu fosse. Eu que fiz um doce, tipo assim, eu não quero ir. Mas ele não queria que eu fosse. E nisso que ele foi, ele não levou o laptop, ele só levou o celular. E eu acredito que ele tenha esquecido. Ou então que ele tenha esquecido de tirar as coisas que eram necessárias do laptop, ou ele achou que eu não ia mexer, porque na verdade eu não tinha a senha. Quem descobriu como entrar no laptop dele no tempo que ele estava viajando foi um amigo meu. E agora vocês sentem pro primeiro susto bizarro e nojento dessa história. No computador dele tinha arquivos com nomes de mulheres e um outro nome do lado. Às vezes era masculino, às vezes era feminino. E às vezes estava escrito menino ou menina. E com datas, até mesmo não, mais datas antes da gente casar, da gente se conhecer tudo, e algumas depois da gente casar. Eu fui abrir esse arquivo e num primeiro momento tinha o quê? Uma foto de uma mulher. Às vezes tinha alguma foto, tipo uma certidão, ou uma foto de uma criança, ou o dia e o horário. Eu não estava entendendo muito bem o que era, e aí eu fui fuçando mais e resolvi que eu tinha que dar um jeito de entrar nas redes sociais dele. Depois de muito custo de conseguir entrar nas redes sociais dele, eu descobri que ele estava em grupos nessa mesma rede social, que eram grupos onde pessoas queriam ter filhos e não podiam. Ou porque o cara não era fértil, ou porque era casal de homem com homem, mulher com mulher, e que eles não tinham condições de pagar a ínsem artificial. E aí, nesses grupos, gente, era como se fosse um cardápio. Tava lá assim, a foto, no caso dele, tinha de outros homens, com nome, idade, altura, até que grau que estudou, desenvolvimento pessoal, qualidades, defeitos,
todos os tipos de medida do corpo, cor dos olhos, se era saudável, doenças que tinha desde que tinha nascido, todo tipo de informação. No caso dele, ainda havia uma coisa assim, estrangeiro, linhagem americana, sangue puro, como se estivesse falando de um cavalo ou alguma coisa assim. E nisso as pessoas iam comentando lá quem que ia querer aí ser natural para ter um filho. Pelo que eu li lá, eles marcavam, o casal marcava com ele ou com esses caras, e eles iam até a casa desse casal e fazia lá a coisa, ou no natural mesmo, para engravidar a mulher, ou seja, pegava a mulher do cara, ou então pela a siri, né, colocava lá, ela no banheiro, fazia, pegava o leite, colocava na siri, para enfiar na mulher, para a mulher engravidar. Ou seja, anos antes dele me conhecer, ele já era pai de algumas crianças que ele nunca registrou e que ele escrevia lá que ele fazia isso porque ele queria que a linhagem dele perpetuasse por anos e anos. E que essa criança ia ficar em responsabilidade dos pais, não ia nem ter o registro dele. Às vezes ele sabia que nascia, às vezes ele recebia uma foto, às vezes não dava certo. Eu fui lendo aquilo, eu fui ficando apavorada, porque eu não sabia quantas crianças que eram dele, quantas que não eram, e os outros homens, e o modo que eles se colocavam no grupo, como homens de poder, de muita qualidade, de puro sangue. Hoje, né, depois contando a história, muitas falam que ele queria que eu visse isso, né? Já vão saber por quê. Porque ele não iria deixar o laptop, nem as coisas tão fáceis assim. E ele, de alguma forma, sabia que eu não iria sair correndo dessa situação, que eu ia esperar ele para conversar e tentar resolver. Porque ele ia na casa de pessoas que ele não conhecia, tinha relações com as mulheres desses caras para que elas pudessem engravidar, ou então fazia isso fora, mas aí de uma forma nada higiênica e sem saber o que aquela mulher tinha e a mulher saber o que ele tinha de alguma coisa transmissível ou não, ele injetava isso na mulher e não sei se lucrava ou não com isso. Tinha lá alguns valores de algumas coisas que parece que ele exigia, porque pelo menos para saber se o casal poderia ter condições de cuidar dessa criança. E a loucura era que, como muita gente brigava com ele, brigava para ter ele, por ele ser americano, dos olhos claros, por ele ser loiro, como se a criança fosse nascer com um green card. A bizarrice não termina aí. Porque além de eu não saber quantas crianças ele já tinha colocado no mundo sem responsabilidade alguma, quantas mulheres ele tinha se feito isso sem proteção nenhuma, e como eu ainda iria cobrar isso dele, quando ele chegou de viagem, que eu fui tentar colocar isso na mesa, ele praticamente me prendeu dentro do quarto, porque agora a questão era de que eu não estava conseguindo engravidar, mas eu tinha visto que, na verdade, ele já não estava conseguindo engravidar as mulheres que tentavam dessa forma natural com ele, amando do marido, as mulheres já não estavam engravidando. E eu acho que era por isso. E era por isso que ele estava fazendo esses exames, porque estava acontecendo alguma coisa errada com ele. E a preocupação dele era que, além de tudo isso, ele ainda queria ter filhos comigo, e não um só. E ele começou a tentar, e a querer que eu ficasse só em casa e cuidando da saúde, fazendo exercício e bebendo água, e que tudo tivesse muito fértil dentro de mim, tentando colocar a culpa dentro de mim, e querendo, e nada acontecendo, e ele ficando mais agressivo, mais nervoso, e começando a desmoronar a casa, e brigar, e tentar, e aí me levar pro médico, e não sei o quê, a ponto dele mesmo começar a se convencer de que tinha alguma coisa errada com ele. Ele não quis me falar sobre os exames que ele tinha feito, mas parecia que cada exame que ele ia, ou quando ele voltou com os exames do outro país, ele já voltou, mas também
desequilibrado sobre isso, a ponto de um dia ele me fechar no quarto e falar que isso ia acontecer ou por ele ou por outros. E aí é que veio toda a coisa do desejo dele me ver com outros homens. Nesse dia que a coisa estourou, porque ele começou a trazer outros homens e dizer que se eu não engravidasse por ele, ia ser então por outros, mas que o filho seria dele. E nisso eu passei uma semana ou dias recebendo homens que vinham para me engravidar, homens loiros, dos olhos claros, do mesmo porte que ele escolhia, e a bagunça que era, porque às vezes era pela seringa, às vezes era por relações, eu não estava aceitando nada disso, mas ele simplesmente me prendeu naquela situação com várias outras coisas. Eu não conseguia fugir, eu não tinha o telefone, eu não tinha como fazer. Ele só me liberou depois de que homens me visitaram e tentaram que eu engravidasse. Então ali eu corri risco de pegar alguma coisa transmissível. Eu não sei quanto de risco que eu corri, porque eu parecia um saco mesmo de líquido desses homens, porque era um em cima do outro, porque nunca que eu engravidava e ele se enfesava com isso. E aí queria jogar a culpa pra mim, então ele também ia. É tão confuso na minha cabeça que eu não consigo contar direito como que foi essa parte pra vocês, mas eu virei um saco de leite. E eu não consegui engravidar. Ele ficou me maltratando, me agredindo por muito tempo. Eu fiquei nessa situação. Eu só consegui sair dessa situação quando ele desistiu. Ele resolveu falar: chega, eu já te maltratei o suficiente. Já que você não serve pra nada, já que você é a seca, né? Ele ria e falava: ah, eu sabia que não era eu, que você era a seca. Ele tinha algum problema também, mas era melhor pra ele, né, entender que eu era a seca e que então as outras foi coincidência dele não ter conseguido engravidar, né? Em nenhum momento ele se colocou como culpado ou pediu desculpa por não abrir essa situação pra mim. E eu só consegui sair de tudo isso quando ele falou: bom, agora você já não serve mais pra nada mesmo, já passou por tudo que eu queria que passasse, já que você não me deu já que você não me deu os meus filhos e eu tenho capacidade disso, e você me enganou, porque com certeza você já sabia que não podia e não falou nada porque queria, né, a minha presença loira, um green card, queria que eu fosse seu marido, mas eu não posso ser marido de uma mulher que não pode perpetuar uma família comigo, que não pode me deixar que não pode deixar a continuidade, né, do meu sangue. Ai, era cada absurdo que ele falava, foi tão confuso, foi... Ai, eu entrei num desequilíbrio que demorou muito tempo pra eu entender, assim, depois de se separar, de cair fora de tudo isso, com uma mão na frente, a outra atrás, tá? E de ir no médico público e entender que ele me passou uma coisa transmissível lá no começo, quando a gente ainda namorava. Só que o que acontece? Isso não se desenvolve rápido na mulher. Esse tempo que não desenvolveu, eu não fiz nenhum tipo de exame para saber se eu tinha ou não. Isso foi se desenvolvendo e chegou em um grau que me trouxe a infertilidade que eu estava. Então, eu fiquei uma mulher infértil graças a ele, graças ao que ele tinha por pegar, né, de várias mulheres que ele ficava sendo esse marido de aluguel, né, que engravidava um monte. Graças a isso, ele pegou alguma coisa transmissível, que ele passou pra mim, que desenvolveu mais rápido em mim do que nele, porque mulher é sempre pra dentro, é sempre mais sensível, né? Homem é tudo pra fora. E eu não podia ter filhos por causa disso, por causa do que chegou a crescer e a virar no meu útero. Eu não posso confirmar, mas é uma notícia que me deixa feliz, mesmo sem eu ter 100% da confirmação. Por conhecidos, por pessoas próximas dele, né? Depois de tudo que aconteceu, da forma que aconteceu, que eu corri atrás de tentar, né, com que ele pagasse por alguma coisa, mas ele não pagou por nada. Tem mais essa.
né? Porque tinha foto minha que eu mandava pra ele com outros homens que ele gostava. Ele tinha várias coisas pra provar que eu aceitava aquilo, né? Que tava tudo bem. Que ele me pediu bem antes e que eu fiz. Então, por terceiros, eu fiquei sabendo que ele acabou ficando com aquilo sem levantar. De tanto que envolveu o que ele tinha pegado, né? Com outras mulheres. Ele chegou, então, a não só não fazer filhos, mas também não poder usar para o próprio desejo dele. Eu quero acreditar 100% que isso é verdade das pessoas que me contaram. E acredito que sim, porque ele ficou um cara solteiro, sem ninguém, que sumiu, que desapareceu no mundo, que se não faria questão com certeza de mostrar um novo casamento, um novo namoro e filhos, né? Mas assim, além dessa pequena felicidade que eu tive, eu queria deixar claro aqui como está obscuro e como está perigoso esses grupos dentro, né, da rede social aí que tem. Porque o tipo de pessoas que procuravam lá, outras pessoas para engravidar, entendeu? E a forma como se era selecionada e como se parecia natural e de uma forma sem higiene. Olha, sem contrato, sem nada, é uma coisa assim que você lê, você fica chocado de como que as pessoas estão se submetendo a isso. E tem homens ainda que gostam de ver a mulher com outro homem e que aproveitam da situação para isso. E o pior, eu fiquei sabendo que ele pegou, tirou fotos minhas sem eu saber e postava, tipo, ai, a minha mulher precisa engravidar. Quem vem aqui hoje engravidar a minha mulher? Quem vem aqui hoje me ajudar com isso? Como se eu estivesse a favor do que ele aprontou comigo. Muitos são os riscos de uma mulher que aceita ou que se submete a fazer a INSEE caseira, né? A primeira são todas as doenças transmissíveis que a mulher pode pegar porque ela não sabe da onde que tá vindo esse cara, eles não vão se fazer todos os exames, né? E isso passa, seja ou pelo modo de se ter relação mesmo, que tem gente que tá fazendo, que o marido tá aceitando, né? Além disso, também se corre o risco depois e se pode depois cobrar a paternidade do pai, que achou que não ia ter nenhuma responsabilidade, já que não é feito nenhum contrato, que não tem nada jurídico no meio. Então, o buraco é muito mais embaixo nessa situação, gente. E outra coisa, né? Nós temos os grupos aí na rede social, na internet, nessa criação de grupos, que isso está virando quase uma plataforma como a Deep Web, né? Que é onde as pessoas fazem horrores, postam fotos e praticam atos bizarros. Eu vou ser bem sincera com vocês, gente. Eu tô gravando, são 3 horas da manhã. Eu não tenho mais cabeça para refletir, porque essa história me sugou de um jeito que eu fiquei postergando para contar. Tô soltando aqui agora. Então eu vou deixar a reflexão com vocês, porque a reflexão de vocês nos comentários, tem sido muito parecida com o que eu penso, né? Então deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.